Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí para essa videoaula do curso de redação científica, publicação de artigos científicos do programa de pós-graduação de recursos de saneamento da UFAL. Eu vou dar uma continuidade então aqui na questão da redação científica. Na aula passada eu falei um pouco sobre substratos de redação científica, que é meio que são as premissas, né? O que é que vem antes então, o que é que a gente precisa saber antes de fazer uma boa redação científica. Falei também um pouco sobre dicas, para evitar o plágio e, e também falei sobre pontos importantes na redação, sobre originalidade, citações, e a gente discutiu bastante. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco então sobre as partes, começar a falar sobre as partes do artigo científico, e a gente vai começar então pelo título, abstract e introdução. A gente vai começar por esses três primeiros pontos, depois a gente dá uma continuidade então na questão da estrutura, eu vou tentar dar exemplos, em cada parte para que a gente perceba aí os elementos e as diferenças, o que é que a gente precisa considerar em cada parte dessa estrutura no artigo científico. Na aula passada a gente finalizou com esse slide, onde eu mostrei essa figura que mostra o movimento, de o fluxo de informações tradicional no artigo científico. A gente começa então com a introdução, tentando falar um pouco, sobre a grande área, a relevância, sobre essa temática que se está estudando, afunilando então, para o estado da arte, para o problema, até especificamente no objetivo do trabalho. Então a gente vai afunilando, nossa introdução para mostrar que a nossa contribuição ela está dentro de uma temática maior, de um estado da arte, que ela é maior do que o meu objetivo também. E a nossa contribuição em um determinado aspecto ali, envolvendo ali o conhecimento atual sobre aquela temática. Então é isso que a gente tem que procurar na introdução, fazer esse movimento afunilado, no sentido geral para o específico, saindo então de uma contextualização até chegar no objetivo, conduzindo ao leitor esse fluxo de ideias. Então é muito importante. Agora o que é que eu vou tentar na aula de hoje falar um pouco? Entrar dentro, dessa sessão e comentar sobre pontos específicos ali e falar um pouco sobre alguns exemplos, dentro aí dessa sessão. E aí a gente começa então, pela introdução, passando essa ideia geral para o específico. A metodologia é muito específica, é o que você está usando, como materiais e métodos, para você atender o objetivo do seu trabalho, para responder a questão científica, para que você você consiga responder também a hipótese. Então tudo isso é muito específico do teu trabalho, os materiais e métodos que você vai usar, e esses materiais e métodos eles geram resultados também específicos que nos levam então a discutir ideias, sobre aqueles resultados específicos, que é a nossa base empírica, para que então permita que a gente tenha então nossas conclusões. As conclusões elas precisam ser também categorizadas, em conclusões mais específicas referentes aos seus resultados. E aí esse conjunto de conclusões específicas eu chamo muito de conclusões secundárias, E aí eu tenho uma conclusão primária, que é a conclusão maior, que é uma conclusão que tenta generalizar mais e mostrar ao leitor que contribuição você está dando para essa grande área. E dentro dessa generalização, obviamente a gente começa a discutir um pouco, sobre limitações de trabalho e recomendações de trabalhos futuros. Então essa é a principal ideia, na escrita de um artigo científico, passar por essas partes e tendo sempre na cabeça esse
fluxos de ideias aí do geral para o específico, depois do específico para o geral, chegando finalmente na conclusão. Eu só queria pontuar que para começar a escrita, na aula passada a gente falou sobre isso, né? A gente precisa das conclusões. Então, é importante que vocês já tenham, né, nesse ponto já, a conclusão já permita ter o trabalho, ele já permita gerar as conclusões para que vocês planejem de maneira mais eficiente os elementos, né? Quais são os elementos que eu vou colocar na introdução, na metodologia, resultados e conclusões, para que os leitores, né, consigam entender, né, bem o teu trabalho, compreender bem o teu trabalho, compreender bem a tua contribuição. Então é muito importante a gente ter essa conclusão na mão, antes de tudo, para iniciar essa jornada da escrita. Vamos começar pelo título, então. O título ele é talvez um ponto, um dos mais importantes, né, da estrutura do artigo científico, porque o título ele é a porta de entrada do leitor para o teu trabalho. Então, um título bom, ele é um título que chama atenção, é um título que mostra qual é a novidade, mas isso tem que ser feito de maneira objetiva, né? Então o título ele deve ser muito curto e conciso. Então quanto mais curto e conciso, melhor, né? Mais atrativo vai ser o título, mas também precisa considerar também a novidade, né? Ele tem que trazer uma novidade, seja do ponto de vista de apresentar o objetivo do teu trabalho, né? Então isso tem que ser bem pensado, né? Qual é a estratégia aqui? Eu vou buscar aqui o título, o objetivo do trabalho, ou eu vou apresentar já a conclusão principal aqui, uma conclusão forte que eu observei no meu trabalho. Então, os títulos mais atrativos são aqueles que apresentam já a conclusão direta, porque daí você tem, como eu falei na videoaula passada, o artigo ele não requer suspense. Se ele não requer suspense, é preciso que a conclusão principal ela venha logo, né, para o leitor, seja no título, ou se não der para ser no título, que venha no mínimo aí no resumo. Mas como uma premissa importante do título, a gente tem que ter em mente em fazer esse título curto e conciso, e aí ele vai ser o ponto, né, de entrada, né, do leitor a ler o trabalho. E aí, a partir do título é que o leitor vai começar a ter interesse de ler um resumo, e do resumo outras partes do artigo científico. É importante que no título vocês tentem puxar as variáveis teóricas ao invés das variáveis operacionais. É isso que a gente estava comentando, né, nas aulas anteriores. Variáveis teóricas são as variáveis que resumem um determinado processo ou fenômeno, enquanto as operacionais estão mais na ponta. E as operacionais, elas unidas, elas conseguem falar, né, ou descrever uma variável teórica, seja uma taxa de crescimento, ou seja uma variável teórica que é o metabolismo, ou a eutrofização, estado trófico. Então, tudo isso, toda essa avaliação, né, das variáveis teóricas requer o conhecimento das variáveis operacionais, mas é muito mais atrativo você colocar no título, né, tentar colocar no título as variáveis teóricas do que as operacionais. Fica muito mais atrativo. E outra coisa que os autores eles precisam ter em mente também é que o título ele precisa ser fiel ao conteúdo. Então não pode iludir o leitor. Ele não pode escrever, ele não pode propor uma coisa, né, no título que realmente o trabalho ele não abordou.
não está dentro do escopo do trabalho. Então essa forma de iludir o leitor é um tiro no pé, né? Para quem usa essa tática, né? Porque o autor na leitura vai descobrir que aquilo não foi feito. Então ele tem que ser fiel, né, ao que você apresenta, ao seu escopo, certo? Então tente sempre ser fiel ao conteúdo. No título tem que formar precisamente o conteúdo do trabalho, ressaltando então o objetivo ou então a conclusão do seu trabalho. Exemplos, né, de título aí que mostram conclusões principais, onde eu falei, né, esse título ele é bem mais atrativo. Na área, por exemplo, da saúde, por exemplo, ali a gente vê de mau gosto, evidências de origens orais no nojo moral, vamos dizer assim, no nojo moral. Então eu tenho evidências, né, ele traz a conclusão principal. Esse trabalho evidenciou que as origens orais eles influenciam no nojo moral, então, ou na repulsa moral, né? Então é importante, nesse caso aí, ele é bem atrativo. Então ele já traz a conclusão, né? Da causa e do efeito. Você vê, a causa seria as origens orais, essas evidências, né, que eles encontraram, que causa então essa repulsa moral. Então, o leitor quando lê isso aí, ele vai, como é que eles descobriram isso, né? Então eles vão procurar ler um pouco mais, né, sobre o trabalho, no resumo, e aí se eles quiserem ter mais detalhes, né, do trabalho para tentar reproduzir alguma coisa ou fazer alguma coisa diferente, eles vão ler o conteúdo da íntegra. Outro exemplo, estrutura tridimensional, determinação de estrutura tridimensional a partir de uma simples visualização. Então, a partir de uma simples visualização, ele conseguiu determinar essa estrutura tridimensional. Então, ele traz então a contribuição dele aí do estudo, né? Então, eu consigo determinar uma estrutura tridimensional a partir de uma simples visão. Ou seja, como é que ele faz isso? Então, a primeira pergunta, né, já remete a uma questão para o leitor. E aí ele fica intrigado, né, em querer saber mais. Como é que, a partir de uma simples visão, ele consegue determinar uma estrutura tridimensional? Isso é bem interessante. Me interessei, vou ali e vejo mais detalhes do trabalho. E, assim, agora, a maioria dos títulos que a gente observa, né, nos trabalhos, mesmo nos de alta qualidade, é o título, né, mostrando mais a cara do objetivo do trabalho. Tive 2 exemplos aí, por exemplo, papel dos aerosóis na evolução de anomalias de temperatura no Oceano Atlântico Norte tropical. Então, ele não falou qual era o papel dos aerosóis nessa evolução de anomalia de temperatura no Oceano Atlântico Norte, né, tropical. Ele não falou no título. Então, é um título que desperta curiosidade, mas ele é um pouco enigmático, né, porque ele não fala qual é esse papel, qual essa relação, né, causa e efeito aí do papel dos aerosóis nas anomalias de temperatura do oceano. Mas é um título bem interessante. A gente vê, dá vontade de ler para descobrir que papel é esse, né, dos aerosóis nessa evolução de anomalias de temperatura. Outro exemplo, a próxima geração de cenários para a avaliação e pesquisa de mudança climática. Então, a gente não sabe quais são, que geração é essa, qual é a característica dessa geração de cenários, né, para avaliação e pesquisa em mudança climática. Então, ele não traz no título essa informação, mas o título ele traz uma certa curiosidade, né? E aí a gente fica instigado a querer saber que geração é essa, nova. Eu acho que, por exemplo, essa questão, o próximo, o novo, o papel, evidente, essas palavras, elas chamam muita atenção no título. Tá? Então, se você consegue trazer isso para a tua introdução, com certeza ela vai ser mais atrativa aí para os leitores.
Então, procurem bons exemplos, né? Preste atenção, né? O tipo de título, né, que vocês agora vão ler, né? E agora, que tipo de título é esse? Baseado em quê? Baseado em conclusão, baseado em objetivo? Tentem estudar agora, quando vocês pegarem um novo artigo científico, né? Fazer uma análise crítica, né? Sobre o estilo mesmo, né? De título que os autores ali eles decidiram colocar para o artigo deles. Será que vocês teriam, por exemplo, uma opinião diferente? A gente começa a refletir. Eu acho que para tornar mais atrativo eu colocaria assim. E é assim que a gente vai estimulando nossa criatividade, né, para aplicar também quando chegar a hora de escrever a nossa redação científica. Então a gente tem que sempre procurar na leitura fazer a crítica e dizer, pô, isso aqui está muito bom, ou isso aqui poderia melhorar, eu acho que eu faria desse jeito. Então, agora, a partir de agora, vocês precisam fazer essa leitura diferenciada, né, com esse objetivo de criticar, né, avaliar criticamente, né, cada parte de um artigo, começando pelo título. Evitar o incluir nomes científicos de organismos ou de ferramentas. Por exemplo, ferramentas computacionais, só quando for, por exemplo, um artigo de descrição de uma determinada ferramenta computacional, tem revistas científicas específicas, né, nessa linha, que dá para fazer publicação de ferramentas computacionais. Eu já publiquei nessa linha, né, a gente desenvolveu algumas ferramentas computacionais, né, na nossa unidade acadêmica, e aí a gente conseguiu fazer esse tipo de publicação. Então é como se fosse um paper descritivo, tá? É claro que tem alguns exemplos, né, para mostrar que a ferramenta ela é uma ferramenta eficaz, que os resultados são válidos. Você tem que sempre provar isso, né? A validade dos resultados. Então você testa, por exemplo, a ferramenta com algumas soluções conhecidas, né, como soluções analíticas, e aí você, num artigo, você descreve essa ferramenta, foca mais na descrição, e aí no final você mostra que ela é válida para a comunidade, né? Então, para mostrar que ela é válida, você precisa mostrar que ela, por exemplo, ela consegue ter uma mesma resposta do que uma solução analítica, por exemplo. O erro é muito pequeno, então vale muito a pena usar essa ferramenta por N motivos, né? Nome de organismos, né, no título deve ser evitado também, né? Principalmente o nome, enfim, o nome... se puder trazer o nome popular, melhor, né? O mosquito da dengue, por exemplo, ele tem um nome científico. O mosquito da malária também tem o seu nome científico. Então o ideal é trazer o nome popular e só usar o nome científico, né, quando for descrever o objeto de estudo, no caso aí um organismo vivo. Já falei, né, a questão de enfatizar a variável teórica no título. Ok, tudo bem. Evitar termos muito específicos, termos difíceis, né, de ser compreendidos muitas vezes. Então, quanto mais você usar esses termos específicos, um linguajar muito rebruscado, palavras muito rebruscadas ali no título, menos as pessoas vão entender quando ler o seu título. Então, é importante que você use uma linguagem simples, acessível, certo? E você aí, nesse caso, você vai ter muito mais chance, né, de ser lido. Vamos para o resumo, então. O resumo basicamente, qual é a finalidade do resumo? É mostrar a essência do trabalho. É um convite para a leitura do teu artigo. A porta de entrada é o título, ok, mas o que vai fazer com que um leitor ele leia o teu artigo na íntegra ou não, né, ou de forma parcial, quem faz isso é o resumo. Então ele precisa ser muito atrativo. O resumo ele precisa estar muito bem escrito. E geralmente a gente deixa o resumo
para fazer por último, isso não é um erro, tá? Deixar para que se faça o resumo a última coisa, mas o erro é não dar a atenção devida a esse texto. Muitas vezes ocorre isso. Muitas vezes a gente já está cansado porque já está no final ali da entrega, o final da escrita, a gente já está desgastado, já está saturado com o tema, e aí não dá tanta importância ao resumo. O que é que a gente faz muitas vezes? Eu já vi isso muitas vezes. Resumo recortado do próprio artigo. Então eu tenho um recorte de várias partes, e aí quem está à frente, né, da escrita ali, ele faz esse recorte e coloca lá no resumo, e aí quando a gente está de revisor, ou vai fazer uma contribuição, né, é um coautor e vai fazer uma contribuição, a gente lê o resumo, e aí quando vai ver a sequência, a gente vê que o resumo tem partes copiadas, né, do próprio artigo. Então isso não é recomendado, tá? Isso não é o recomendado. É importante que vocês tentem dar a atenção que o resumo merece, porque vai ser realmente, né, o elemento chave para que o leitor ele consiga, para que o leitor ele leia, né, ele dê continuidade à leitura do teu artigo científico. Então, mostre nesse resumo qual é a essência do trabalho, principalmente. E qual é a essência do trabalho? A essência do trabalho é a conclusão. Se a essência do trabalho é a conclusão, ela necessariamente ela precisa estar no resumo do teu trabalho. Então, do ponto de vista de divulgação, ela é a principal parte do artigo. Por quê? Porque o resumo ele vai ficar, por exemplo, os artigos, né, que não têm acesso livre, né, onde as pessoas não conseguem ter acesso ao conteúdo completo, no mínimo vai ter acesso ao título e ao resumo. Então, são partes que são públicas, né? São as partes públicas de um artigo científico. Então, é o que vai ser, é o principal ponto de divulgação. Então, precisa dar uma atenção especial nesse ponto aí. Bom, existe uma maneira, né, de redigir um resumo criativo, certo? Então, porque o resumo tradicional, vou mostrar mais na frente, ele tem praticamente todos os elementos, né, ele tem todos os elementos do artigo científico. Então ele tem um pouquinho de introdução, ele tem um pouquinho de metodologia, ele tem um pouquinho de resultados e tem um pouquinho de conclusões. Esse é a estrutura tradicional, são as partes, né? São partes menores, né, do artigo como um todo. Então, o resumo criativo é o resumo que sai dessa linha, do resumo estruturado. O resumo criativo é aquele resumo que, por exemplo, ele não mostra a metodologia, ele foca na contextualização, na conclusão principal do teu trabalho. Então, necessariamente, ele não segue um resumo estruturado, mas ele se torna atrativo, né? Então, não perde para um resumo que é o tradicional, que é estruturado. Bom, quem está começando a escrever, né, artigos científicos, eu recomendo altamente, né, o resumo estruturado. Eu vou mostrar para vocês como é que se faz isso. Mas por quê? Porque quando o nosso artigo está sendo avaliado, quando o nosso manuscrito está sendo avaliado pelos revisores, eles esperam essa estrutura, né? Eles vão avaliar a estrutura de cada parte do artigo científico, né? Então, no resumo, tem os elementos lá. E aí, quando o revisor ele não enxerga um elemento, pode ser que ele interprete, né, como tá faltando isso aqui, seria bom ter, né? Mas na verdade você quis botar uma pitada de criatividade, né, no resumo, e você não foi bem compreendido, né?
na fase de avaliação. Então, nessa fase inicial de fazer o primeiro, segundo manuscrito, terceiro manuscrito, eu recomendo o estruturado para não ter erro. Aí vocês não vão errar e vamos ver como é que faz isso aí. Enfim, o resumo criativo, ele dribla, né, essas exigências, né, do estruturado, como eu falei. Quais são as partes do resumo estruturado? Justificativa, objetivos, delineamento, tá, que é uma parte, né, da metodologia, resultados e conclusões. Aí você pode me perguntar, mas como é que eu vou escrever tudo isso num resumo de 150 palavras ou 300 palavras, né? Então bom, é tranquilo, não tem mistério, né? De fazer isso, mas algumas pessoas têm dificuldades, né? De tentar compilar, né? Tudo que foi feito em 150 palavras. Isso é um exercício que pode ser penoso, né? Para algumas pessoas. Mas tem algumas técnicas, né? Que a gente pode aplicar, onde a gente extrai as informações principais. E se a gente observa, né, o resumo como uma parte nova e que como ela deve ser, né, do nosso artigo, o que é que a gente pode fazer? A gente vai lendo cada parte, revisando a leitura em cada parte, para tirar o que é de essencial de cada parte. Essa é a grande sacada do resumo, né? A gente, por exemplo, lê uma introdução, novamente, do nosso trabalho, né? No final, lê a introdução. E qual é a essência dessa introdução aqui? O que é que eu quero destacar? E aí eu pego essa essência e levo essa essência para o meu resumo. É o objetivo, eu posso apresentar ele de uma forma diferente também, entendeu? E aí vai. A metodologia também, a gente coloca pontos principais em termos de delineamento, os principais resultados e conclusões. Então, dá para fazer de forma tranquila, mas sempre buscando obter a essência, né, de cada parte. Muito bem, muitas vezes quando a gente segue o resumo estruturado, o objetivo ele vai ficar lá no meio do resumo. Mas um resumo atrativo, né, é aquele que, por exemplo, já traz de forma explícita, já na primeira frase, qual é o objetivo do trabalho, porque é aquela coisa lá do que eu falei de não trazer suspense, né? Então a gente de cara coloca a proposta do trabalho, qual é a contribuição que ele teve no resumo. Então uma maneira também, né, de se redigir resumo é tentar já trazer o leitor para dentro da essência do trabalho, né? Então, e a melhor forma para isso é sempre o objetivo vir como, por exemplo, uma premissa da conclusão. Então, eu tenho um objetivo, né, que ele traz a hipótese, né, do trabalho, para depois eu responder, né, aquela hipótese, para ter a resposta àquela hipótese. E aí eu tenho uma conclusão principal. Então, se eu consigo fazer isso, nesse movimento no resumo, eu tenho uma possibilidade dele ser bem apreciado, vamos dizer assim, né? Bem apreciado pelos leitores. Então tenta sempre buscar essa maneira. Enfim, mas isso foge, né, do que é o tradicional, que é o estruturado, né? No caso, um resumo estruturado, o objetivo ele aparecer lá no meio do resumo. Uma coisa importante é valorizar, né, a novidade do estudo. Tem que trazer essa novidade. Bom, e para trazer essa novidade, a gente precisa explicitá-la, né? Explicitá-la. Então é importante que você explicite essa novidade bem na introdução e que você tenha ela na mão também para usar lá no resumo. Então a novidade a gente explicita enfim, a contribuição, né, que você quer dar ali, né, de lacuna. Na introdução a gente já dá essa deixa, né? E na conclusão a gente responde, né, essa lacuna da contribuição científica. Então é importante que você tente valorizar o quanto melhor for possível, assim, né, essa questão da novidade.
Incluir números, por exemplo, o teu estudo ele tem muitos resultados, muitos gráficos, muitas tabelas, muitas estatísticas, mas assim, esse conjunto de resultados, ele não um requisito, né, para o resumo. Então é importante que você apresente tendências, taxas, assim, compilações, né, de tudo aquilo que você produziu em termos de base empírica para que o teu trabalho ele fique mais atrativo, certo? Então é importante trazer isso aí também. Vamos seguindo. Bom, nunca exclua a conclusão do resumo. Isso aí o ponto-chave, né, é a conclusão. Se você tirar do resumo, vai ser mal avaliado. Teu resumo ele vai ser mal avaliado, vai ser criticado ali, no mínimo ali no processo de revisão. Então, nunca deixe de trazer a conclusão, né, principal e, quem sabe, algumas conclusões secundárias também. O que acontece muito, né, a gente vê muito isso em dissertação. Dissertação, você chega, faz toda a dissertação, aí quando você vai ver o resumo da dissertação, tá faltando a conclusão. Por quê? Porque o discente ele copiou o resumo do plano e aí esqueceu de fazer. Então, às vezes o resumo ele está muito diferente até com a proposta de trabalho, porque a proposta ela pode se moldar, né, durante o plano, né, o planejamento, a fase de execução, aliás, né, da pesquisa. Então, como ela pode se moldar, e se a gente copia um resumo que a gente colocou no plano, e o plano, por exemplo, no plano a gente não tem conclusão ainda. No plano a gente só apresenta as nossas ambições ali, né, as nossas questões, a metodologia, traz um detalhamento maior, mas aí não tem conclusão ainda, não tem resultados e nem conclusão. Então, tem que ter esse cuidado, né? Ter a certeza que a conclusão está ali no resumo. Os resumos muito curtos, geralmente, eles são lidos, tá? Tente fazer, por exemplo, uma baliza de 150 palavras. Tem algumas revistas que não impõem limite, né, para a questão de resumos, mas recomendações. Colocam assim, recomendações. Recomendação de até tantas palavras. O normal é até 350 palavras. Agora, um resumo de 150 palavras é um resumo bom de 150 palavras, aí realmente é uma arte, já. A arte da redação científica puramente aplicada, né, para você chegar a produzir um resumo curto e muito curto, conciso e direto ao ponto. 150 palavras é pouca coisa. Se vocês forem ver, vai dar umas 6 sentenças, aí no máximo ali, 6, 7 sentenças, e aí não é simples ali você fazer tudo isso em poucas palavras, poucas sentenças. Mas é um exercício e a gente tem que sempre procurar esse exercício. Então, por exemplo, você pode começar a fazer uma baliza, né? Ao invés de 300 palavras, 250, e ao longo da carreira, vocês vão tentando abaixar o sarrafo, né? Até essas 150 palavras aí, que acho que é um resumo muito direto, né? Muito direto. Bom, se a revista permitir mais espaço, não caia nessa chamada, né? Tá, você pode escrever, fique à vontade no seu resumo. Tente sempre escrever curto, quanto mais longo, menos ele vai ser atrativo. Aqui, ó, por exemplo, tem um exemplo de resumo aqui, que que tem menos, né, de 150 palavras, e a gente vê aqui um resumo muito, mas muito curto, né, um resumo diferente do resumo tradicional. Vamos começar ali, para a gente ver e entender. Eu vou ler o resumo completo, depois a gente vai para cada parte. Ele diz assim, ó, nesse artigo, a solução numérica de problemas de advecção de fusão em hidrodinâmica de superfície livre é analisada. Um novo esquema de volume finitos para grades não estruturadas é derivado. É mostrado como
tanto a conservação de massa, o princípio de conservação de massa e do máximo pode ser assegurado pela presente metodologia. O problema da acurácia numérica também é resolvida em problemas bi e tridimensionais. Sugestões de geração de grado também são colocadas. Então veja, a gente não teve, por exemplo, uma contextualização. O que é que ele fez nesse resumo? Ele começou logo mostrando o objetivo do trabalho e qual foi, né, e onde que ele chegou. Ou seja, de onde eu queria sair e onde é que eu cheguei. Quando ele fala que ele analisou, nesse artigo, ele analisou problemas, né, de advecção de fusão, de hidrodinâmica de superfície livre, ele está dizendo ali claramente qual é o objetivo do artigo. E o que é que ele chegou? Onde é que ele chegou? Aí ele traz essa conclusão. A gente chegou, né, num novo, olha a palavra, né, a New Finite Volume Scheme. Então ele derivou um novo esquema de volume finito para uma grade não estruturada. E aí essa palavrinha mágica, ela é muito atrativa, né? Então, e aí ele mostrou que esse esquema, por exemplo, ele era, dando continuidade, né, que ele era eficiente, enfim, era preciso. Então isso ele mostra, também traz essa conclusão, né? Essa conclusão que ele é preciso, ele é eficiente, que a precisão numérica ela foi avaliada para 2 casos, foi testada e sugestões de grades também foram sugeridas. Então você vê que o paper ele já começa ali do objetivo para frente, o objetivo e enfim, conclusões, né, e recomendações. Então ele esse estilo aí ele é bastante atrativo. Agora tem uma questão aí que também tem que ser ressaltada, é que esse é um paper que foi publicado em uma revista especializada na parte numérica, né? Na parte de engenharia, na parte numérica. Então, como é uma revista muito especializada, você retirar a contextualização não vai causar tanto prejuízo ao leitor, porque o leitor ele já está familiarizado com a temática geral, né, com a área, né, e aí não traz tanto prejuízo. Outro resumo, esse é um resumo mais clássico, tá? O anterior era o resumo criativo, vamos dizer assim, e esse é o resumo tradicional, estruturado. Eu vou passar em algumas partes aqui do resumo, mas depois a gente vai tentando identificar as partes aqui. Por exemplo, concentração de carbono orgânico dissolvido em águas superficiais estão aumentando em muitas regiões da Europa e América do Norte. Então ele traz, né, um contexto, né, da problemática da concentração de carbono orgânico dissolvido em águas superficiais. Então isso foi observado, é um problema. Esse aumento, esses aumentos são provavelmente governados por uma combinação de mudanças climáticas, recuperação da acidificação e mudanças na severidade, né, de tempestades de inverno na costa, em áreas costeiras. Então, ele traz um pouquinho, né, também, tenta explicar qual é a origem desse aumento de concentração de carbono orgânico dissolvido nas águas superficiais. Então, ele tenta também, né, contextualizar o problema. De onde é que veio? Quem é a causa? O problema é esse e a causa é essa. As causas gerais. E aí, na sequência, ele coloca ali, ó, o INCA-C, que é um modelo baseado em processo de mudanças climáticas em águas superficiais, foi usado para explorar mecanismos pelos quais o controle de mudanças climáticas sazonais a padrões interanuais dessa concentração de oxigênio
de carbono orgânico dissolvido. Então ele já traz nesse caso aí meio que o objetivo, né? Também um objetivo e metodologia, né? Uma mistura um pouco ali dos dois, né? Então qual é o objetivo do trabalho? Foi o uso, né, desse modelo baseado em processos para explorar esses mecanismos de sazonalidade, esses efeitos, né, de sazonalidade interanual e sazonal na concentração de carbono orgânico dissolvido. E aí ele vai, né, então ele vai mostrando ali resultados, né, já na sequência. Por exemplo, ali ele fala: concentrações nas bacias foram controladas por taxas de produção em sólidos orgânicos, né, que estão na vizinhança. Então ele já traz, né, esse link, né, o aumento de concentração do DOC causado por quem, no caso das bacias? Pelo conteúdo orgânico que está no solo, né? E aí ele vai trazendo os resultados e depois conclusões e recomendações. Então é um paper, né? Um artigo bem estruturado. Então, só separando ali as partes, né? A primeira parte ali seria a contextualização, a segunda o objetivo, e também ele traz um pouquinho de metodologia, né? O que é que ele usou, foi o modelo. Depois ele traz resultados e depois no final ali, por último, ele traz as conclusões ali, ó, você vê. Isso sugere que alguns, né, do aumento observado dessa concentração em águas superficiais é causado por processos relacionados ao clima, que estão operando em lagos e bacias. Entendeu? Então ele já traz o objetivo ali, né, nessa sequência. Então esse é um resumo tradicional. É um resumo que não tem erro, né, se a gente for usar, mas se a gente for ler o artigo, a gente vai ver que o resumo, ele dá um aspecto, né, mais apresentável assim, ao artigo, certo? As palavras-chave são indexadores. Agora, uma coisa importante de falar é que hoje em dia as palavras-chave elas se tornaram cada vez menos importantes. Por quê? Porque nas ferramentas de busca, tanto as palavras-chave como também o que está na introdução e o que está no resumo são levados em consideração nessas ferramentas de busca, né, de artigos científicos. Então, qual é a minha recomendação no caso? Se existe já essas ferramentas, né, que usam todas essas partes, tentem usar palavras que são novas, né, que são sinônimos ou que agregue alguma coisa do que já existe, certo? Porque daí você aumenta a chance de ser encontrado. Quando você usa uma palavra-chave que não está, por exemplo, no título, uma palavra que não está no resumo. Pode ser um sinônimo, né? Muitas vezes, por exemplo, a área do estudo ela não está no título, e aí talvez seja uma oportunidade, por exemplo, de colocar o nome da ferramenta, porque quem está trabalhando com uma ferramenta específica de estatística, aí ele coloca na busca o nome da ferramenta e aí a ferramenta de busca vai fazer uma lista de todos os artigos que usaram aquela ferramenta. Então, eu gosto muito de colocar o nome de ferramentas, né, computacionais que foram usadas, né, no trabalho, né? Por exemplo, ou o nome de uma bacia importante, por exemplo, bacia do Rio São Francisco. Muitas vezes a gente não coloca, né, no resumo nem no título, né? A gente coloca a bacia, ela é apresentada de forma mais genérica, né? Uma bacia interfederal, enfim, interclimática, alguma coisa assim, e daí fica de fora coisas mais específicas, por exemplo. Daí é uma oportunidade na palavra-chave de você trazer elementos novos para que você ganhe em termos de visibilidade. A introdução, ela
deve validar a proposta do seu trabalho. Então, qual é o objetivo, né? Qual é a finalidade da introdução? Validar. Então, a gente precisa ter claramente, né, qual é a hipótese. Eu testei uma hipótese e aí no final eu corroboro ou nego, né, aquela hipótese. E daí, para uma hipótese, eu posso converter aquela hipótese em objetivo, né, para validar a proposta do trabalho. Introduções boas são introduções curtas, claras e objetivas, certo? Que vão direto ao ponto sem muitos rodeios. Não é interessante ao leitor saber de tudo que acontece na área, por exemplo, ou de tudo que está acontecendo na temática. É interessante ao leitor que você conte uma história que ele consiga enxergar exatamente, né, o teu trabalho, o que é que você quer propor de novo. Uma boa introdução é aquela que, mesmo sem a gente ler o objetivo do trabalho no final, é aquela que eu sei já, só lendo, né, o estado da arte, o que é que você quer propor, qual é a lacuna e o que é que você está propondo de novidade, sem obrigatoriamente ler o último parágrafo da introdução, onde a gente apresenta o objetivo, né, ou a proposta do trabalho. Então, enfim, a gente tem que ter isso em mente sempre, né, que o objetivo é justificar o cerne, né, do trabalho em si, da proposta, e aí você dá a chance do leitor também não concordar, né, enfim, com a proposta, né, com o que está sendo proposto ali. Bom, aí você, dependendo do tipo, né, de trabalho, a gente pode ter aspectos diferentes, né, na introdução. Então a gente falou já que eu tenho trabalhos que vão na linha da descrição, da associação e da interferência, certo? Na descrição, a introdução ela pode ser norteada por justificar a importância, né, da descrição. Por que é importante fazer aquela descrição? E aí tem, por exemplo, dar um destaque, né, a doença, a um histórico daquela doença, e enfim, o que é que está em curso, né, em termos de tratamento, e aí você mostra ao leitor que é importante, né, seguir, né, com estudos naquela linha e que ainda está pouco explorado, e aí você está propondo uma abordagem, né, diferente, um protocolo diferente para tentar resolver aquele problema, certo? Então, as introduções, né, com foco em trabalhos descritivos, elas precisam dar essa cara, né, de justificar a importância dessa descrição. O mais tradicional são trabalhos, então, na engenharia, né, que é a associação e interferência. Então, uma coisa importante em trabalhos de associação é justificar por que você espera que haja essa associação entre as variáveis e que não haja uma relação de interferência. Por exemplo, eu tenho fósforo e clorofila, então eu sei que, né, a produção primária depende de nutrientes, mas também depende de outros aspectos, né? Por exemplo, temperatura e luz. Então é a combinação desses três fatores que vai dar a resposta lá na produção primária. E aí eu tento fazer um estudo com a relação entre clorofila, né, que é um indicador da produção primária, ou da presença, né, de biomassa, de algas, com fósforo, certo? Então eu posso achar uma relação forte. E aí, só que existem outros fatores também que influenciam, né, essa variabilidade da concentração de clorofila. Então, é importante que você destaque na introdução que é esperado que haja esse grau de interferência, né, do fósforo na clorofila, mas que você também não explorou todos os aspectos, né, disso aí, né, porque tem outros também fatores envolvidos, né, mas que talvez em alguns casos esse fator é o mais importante, né, e que daí você consegue
propor, né, um método que avalie esse grau de associação. Então, e daí você, ao longo do paper, vai explicando, né, em que casos são esses, né, que dá para fazer esse grau de associação. E quando a gente está fazendo um trabalho de interferência, a gente precisa justificar e validar a importância de se estudar esses três elementos, né? Que é o causa, efeito e essa relação esperada entre esses dois elementos que estão na ponta, né? A causa e o efeito. Então, a gente precisa justificar. Então, num processo de chuva-vazão, né? Já dei esse exemplo várias vezes, a gente tem os processos hidrológicos. E aí, nesse caso, é muito importante que, por exemplo, na introdução, a gente destaque, fale também sobre esses processos, essa relação causal esperada. E essa relação que tá sendo influenciada por processos hidrológicos. Chuva-vazão, eu tenho uma gama de processos ali que influenciam na relação esperada, tá? Entre essas duas variáveis. Então é importante comentar, é importante contextualizar bem, né, essa relação de interferência. É importante também, na introdução, a gente apresentar o objetivo teórico dos estudos, né? Enfim, tentar buscar isso e, sei lá, ser audacioso, né? E apresentar, por exemplo, já de cara a principal conclusão do trabalho. Por exemplo, ao invés de dizer o famoso, portanto, o objetivo desse trabalho foi, quem sabe se você dissesse, aqui mostramos que, e daí a sua principal conclusão, ao invés de um objetivo clássico, né, você já substitui aquele último parágrafo pela conclusão, né? Aqui a gente mostra assim e como é que a gente chegou nessa conclusão, então aí você vai elaborando, né, a justificativa na sequência de como é que você chegou nessa conclusão. Então, e aí é bem atrativo, né? Eles chegaram aqui eles mostraram que isso acontece. Então, daí eu já vou querer ler as outras partes, né? Para saber como é que eles chegaram nessas relações, como é que eles conseguiram demonstrar, né, essas relações. É importante ressaltar a novidade do estudo. Essa novidade do estudo, ela sempre... enfim, eu falei na aula passada, né, o contexto da premissa e a justificativa, né? Então eu tenho premissa e justificativa. A novidade já é justificando o quê? O que é que vem antes da novidade? Ele vem uma premissa anterior que seria a lacuna. Então eu preciso, por exemplo, destacar uma lacuna, o que é que ainda precisa ser feito, o que ainda precisa avançar, onde é que ainda precisa de contribuições, para que eu, na sequência, apresente a novidade, qual é a minha contribuição. Certo? Então, se você faz esse exercício, né, tentem, né, agora em leituras, né, quando vocês identificarem a novidade do estudo, tentem ver o que é que veio antes, né, dessa novidade, né, para ver se tem uma premissa ali que, no caso, seria uma lacuna, né, se ele explicitou essa lacuna. Incluir definições necessárias e as que definam com objetividade e clareza. Então, a definição conceituais é importante, principalmente em revistas, né, mais gerais, mas em revistas específicas aí você não precisa apresentar tantas definições assim não, sabe? Então dá para ir mais direto, ser mais objetivo, e o importante é não deixar o texto truncado, né? Fluidez, escrever com objetividade e clareza. O importante é que cada frase ali da introdução chegue de forma mais clara e direta possível na mente do leitor. Então, algumas definições gerais, né, muitas vezes não cabe para um tipo, né, de artigo científico, principalmente para as revistas mais especializadas.
E avalie o poder de argumentação da introdução. Redija sem incluir o objetivo e peça para outra pessoa ler e descobrir qual é o objetivo do teu trabalho. Então, é aquilo que eu já falei, né? Qual é o teu poder de argumentação que você está usando ali para que o leitor ele já de cara perceba, sem a necessidade de ler o objetivo, né? O que é que você está propondo. No final, a introdução ela não tem uma estrutura de elementos rígida, né? Fechada. Só que, como eu falei, existem elementos e os elementos, quando a gente está lendo um artigo científico, a gente espera muito ver aqueles elementos numa introdução. Mas nada impede que você inove essa estrutura, que já é altamente esperada, né? Quem está começando, é como no resumo eu falei também, né? Do resumo criativo. Minha recomendação é começar pelos resumos tradicionais, o estruturado. A introdução, eu também recomendo a mesma coisa, uma introdução estruturada, apresentando os elementos obrigatórios, e daqui a pouco eu vou falar sobre eles. Numa estrutura livre, a gente não... Fica difícil de identificar esses elementos, né, que são altamente esperados. Tá? Então isso, enfim, já é um grau de inovação que eu acho que é para quem já está mais do meio para frente, né, de carreira, e aí dá para aplicar mais. Mas nada impede que se faça, né? Não tem nenhum impedimento, é só uma recomendação em fazer o que é altamente esperado, né, para não ser tão criticado. Muitas vezes a gente vê a introdução, na introdução, a justificativa da falta de estudos, né, para fundamentar a proposta de um trabalho. Então, muitas vezes, isso não é fundamento, falta de estudos não é fundamento. Muitas vezes, a falta de estudo também pode ser interpretada como como se o tema não fosse tão relevante. Se pessoas não estão estudando aquele tema, é porque aquele tema não é relevante. Muitas vezes é interpretado assim. Mas essa questão da falta de estudos, né, a necessidade, a carência, né, muitas vezes esse termo muito usado também, carência de estudos, é muito utilizado, não é uma justificativa, né, muitas vezes convincente. Tá? Então, é importante que a gente procure, né, fugir um pouco dessa questão da falta de estudos. Muitas vezes tem muitos estudos e a gente ainda usa essa justificativa, né, como importante assim, né, para que o trabalho ele seja feito. Vamos para os elementos então. Os elementos da introdução são 3. É o elemento da informação, do fluxo e da citação. Então, a informação é a estratégia de escrita para uma boa introdução. Então, primeiro eu tenho que fazer um planejamento adequado e nas oficinas a gente vai fazer isso, né? O planejamento que você vai aplicar na introdução como estratégia de escrita para que eu tenha um texto que vai ser melhor apreciado, certo? Então, o elemento da informação é importante. O elemento fluxo, que é o tipo de informação que você vai usar em cada parte do artigo, certo? Então, daqui a pouco eu vou falar, né, sobre as partes da introdução. Então, eu tenho o tipo de informação que vai ser utilizado em cada parte da introdução. Daqui a pouco eu falo sobre essas partes. E a citação, que é o elemento obrigatório. Então, tem que ter muita citação. Vocês vão ver os artigos, né, os artigos mais citados, aqueles que têm mais qualidade, são aqueles geralmente recheados por citações na introdução. Recheados, praticamente toda frase tem uma base de onde aquela ideia veio, certo? Então tem muito isso. E aí a citação ela é utilizada para vários propósitos dentro da introdução, depois a gente vai falar também, né? Seja para justificar a execução do trabalho ou
ou o estado da arte, ou a contextualização, mas ela, enfim, entra praticamente em todos os elementos ali da introdução. Bom, aí vamos lá. Quais são os elementos de uma introdução nessa fase de informação? Então eu preciso tá claro isso aí na cabeça de vocês. Quais são os elementos? Não é que sejam obrigatórios, mas são elementos, né, que os revisores sempre procuram na introdução. São as partes, né, escritas dentro da introdução que são altamente esperadas pelos revisores. São elas: contextualização, lacuna, estado da arte e objetivo do trabalho. O que é a contextualização? É apresentar, por exemplo, a temática, a importância, a relevância do tema, para que o leitor, ele fique familiarizado, né, com o que é que está sendo estudado, qual o campo, qual é a temática, enfim. O que é a lacuna? A lacuna são as questões que ainda estão em aberto. São limitações, né, de metodologia, limitações de avanços que precisam ainda ser melhores estudados. Então, a pergunta que vocês devem colocar em mente: o que é necessário ainda avançar? Sempre procurar isso, por exemplo, nas leituras. O que é necessário ainda avançar? E aí, se você identificou isso, né, nas leituras, você traz isso para o teu trabalho e aí você vai apresentar essa lacuna. E a tua contribuição vai ser vai ser preencher essa lacuna. Ou responder essa questão o que é necessário ainda avançar, o que ainda não foi feito, o que eu posso, né, contribuir ainda. A lacuna, ela pode vir em várias partes, né, de uma introdução. Ela pode vir, por exemplo, já na contextualização, onde eu estou descrevendo uma temática, e aí eu posso ter lacunas mais gerais e lacunas mais específicas. Obviamente, o teu trabalho, ele vai preencher uma lacuna específica, mas ele está dando uma contribuição mais geral também. Você tem que ter isso em mente. Então, existem lacunas gerais, que já podem ser levantadas na contextualização, e lacunas específicas no estado da arte. E aí o objetivo é preencher lacuna específica, mas também lacunas gerais, né? Que seria, por exemplo, a sua contribuiçãozinha numa temática grande, né? O seu tijolinho lá nesse muro, né? Então é importante para geral também. E o estado da arte, né, que é o que mais o que mais os alunos têm dúvida, é a questão do estado da arte. O que é o estado da arte? O que é o estado da arte? O estado da arte é a evidência, né, dos achados, né? Mostrar aos leitores, né, as pesquisas recentes. Quais são os achados considerando aquela temática, e daí eu mostrar exatamente qual é a fronteira do conhecimento, o que é que se conhece até o momento sobre aquele determinado tema. E quando a gente mostra a fronteira, a gente, consequentemente, fica muito mais fácil do leitor enxergar a sua contribuição. Então você quer dar uma contribuição, um avanço nessa fronteira, avançar essa fronteira do conhecimento nessa temática. Então daí é importante que o estado da arte ele venha, né, para tentar validar essa fronteira. Então eu trago todo o meu conhecimento prévio, né, da temática, tudo que foi feito, todas as contribuições ali, de uma maneira, né, não é aquele estado da arte fofoca, né, fulano fez isso, ciclano fez aquilo, não é assim. É de uma maneira onde os trabalhos anteriores, eles entram contextualizando a fronteira do conhecimento. Eles contextualizam essa visualização da fronteira do conhecimento para o leitor. E não dizer, esse trabalho fez isso, esse trabalho fez isso, aquele trabalho fez aquilo. Essa é a pior maneira de se apresentar um estado da arte. É a pior maneira, tá? E quando a gente evidencia a fronteira, a gente consegue
obviamente, né, passar, né, apresentar essa lacuna, qual é a minha contribuição, e daí o objetivo do trabalho ele vem na sequência, né, mostrando o propósito. Se eu destaco minha lacuna, então eu sei exatamente o que eu quero explorar. E aí, na sequência, eu trago o objetivo do trabalho, mostrando o propósito. Geralmente é o último parágrafo, né? E no objetivo também a gente pode rechear ali um pouquinho de... já colocar um pouquinho de conclusão, de resultados, de metodologia, um pouquinho ali, né? No último parágrafo. Isso não é comum, mas tem muita gente que faz isso, tipo um resumo do que vem, né? Um resumo do que vem em termos de metodologia e resultados, o que é que vai ser apresentado, né, nas próximas sessões. Mas assim, o tradicional é só mostrar o objetivo, certo? E o que é que você quer, enfim, né, o que é que você quer explorar? O que é que você quer explorar? Por exemplo, como é que você vai explorar esse objetivo? Você vai aplicar alguma técnica, então traz alguma coisa ali, alguns elementos também de um pouquinho da metodologia. Então, resumindo a história, eu tenho esse fluxo, né, de ideias que sai do geral para o específico, começando com a contextualização, um resumo dos avanços, que é o estado da arte, finalizando ao propósito do meu trabalho, ou seja, o propósito é a apresentação do meu objetivo. Então eu saio do geral para o específico, e para sair do geral para o específico eu preciso primeiro lá na contextualização apresentar o meu campo de pesquisa para no final apresentar o que é a minha pesquisa. Então eu vou afunilando até chegar na minha contribuição. O que é a minha pesquisa? Bom, e as citações, o que é que eu devo trazer, né, nas citações? Eu devo, primeiro, né, depois de uma seleção de referências, né, usando sempre as referências do que eu acredito, do que eu aceito, eu posso classificar essas referências, né, como os papers âncoras, né, aqueles que justificam a contextualização e lacunas mais gerais. Os papers mais recentes, dos últimos, por exemplo, 5 anos, são aqueles utilizados no estado da arte e para justificar as lacunas específicas. As específicas que vão ser usadas, né, para que eu consiga justificar o meu trabalho, justificar e apresentar meu objetivo. E os papers mais importantes eu uso para justificar, por exemplo, a relevância do trabalho, lacunas, estado da arte, revistas de alto impacto. Os mais importantes são os mais específicos, né? Os que estão mais alinhados ao teu trabalho. Os papers mais importantes são aqueles mais alinhados. E aí, os mais alinhados ao teu trabalho, não necessariamente, por exemplo, ele pode estar nos últimos 5 anos. Eu posso ter uma contribuição antes, né? Certo? E aí que está muito alinhada, mas aí eu vou usar aquele paper ali como para justificar, por exemplo, a minha lacuna, o estado da arte. Eu posso usar, não tem problema. Então, os mais importantes são aqueles que estão altamente, né, seguem a mesma linha. Muito bem. Aqui é um exemplo de um trabalho que eu participei com pesquisadores da França, onde a gente investigou a dinâmica de inundação dentro de planície de inundação na Amazônia. A gente investigou particularmente padrões de circulação da água e duração de inundação. Então, só para que a gente tenha claro assim, né, uma ideia assim de exemplo de introdução. Na introdução, por exemplo, a gente contextualizou inicialmente, né, o problema das... primeiro a gente contextualizou o ambiente, né, que são banhados e as planícies de inundação. Então, qual a importância de banhados e as planícies no mundo, o papel dela nas funções ecológicas, enfim. Então, todo esse primeiro parágrafo, e vocês observem, né, toda a frase praticamente recheada por referências, citações. Porque cada ideia dessa
não saiu, né, do nada. Foi um trabalho que já foi publicado, mas que traz a importância. Então, e observem que não são recortes. É um discurso, na verdade, essa contextualização é um discurso onde eu apresento o leitor essa problemática, né? A problemática geral, né? Eu delimito, né, o problema ali, né? Contextualizo o problema. Então, por exemplo, na primeira frase ele coloca ali: banhados e planos de inundação cobrem aproximadamente 14% da bacia do Amazonas. Na parte baixa da Amazonas, os planos de inundações ocupam 800 mil quilômetros quadrados. E aí ele traz uma referência. Não é um dado dele, não é um dado, né, um dado de outro estudo que trouxe esse dado aí. Mas ele está sendo utilizado para contextualizar melhor, né, contextualizar melhor, né, a importância desses ecossistemas, né, em termos de ocupação na Amazônia. A função deles aí já vem na sequência, que eles capturam porções substanciais de sedimento, em torno de 15% total de fluxo do rio Amazonas, na seção em Óbidos. Então eu tenho ali várias referências que exploraram essa temática da captura de sedimentos, né, nessas regiões de banhado e planos de inundação. E aí a gente está observando, né? Você vê que ele continua justificando, contextualizando, certo? E aí ele vai num discurso ali onde ele consegue ali mostrar a importância desses ecossistemas e a importância de se estudar ou de se aprofundar questões relacionadas a inundações, a dinâmica de inundações. Então esse foi o foco, por exemplo, desse primeiro parágrafo. O foco foi mostrar a importância desses ecossistemas e mostrar por que eles... qual o efeito, por exemplo, né, das inundações nesses ecossistemas, né? Aí já na sequência ele traz, né, exatamente esse efeito das inundações, né, nesses ecossistemas, né, um parágrafo específico para isso. E depois, logo em seguida, né, ele mostra ali de onde é que vem aquela água, geralmente, né, as águas que inundam essa planície de inundação, de onde é que ela vem, qual é a origem disso aí. Então, isso é um pouco para explicar essa relação, né? Então, alguns estudos exploraram isso, né, que uma parte do volume veio de escoamento superficial, outra parte de precipitação direta. Então tem toda uma justificativa de onde é que geralmente, né, quem é a causa, qual é essa relação de causa, tá? Desse fenômeno de inundação. Então eu tenho estudos que exploraram essa relação de causa e efeito. E aí, na sequência, a gente apresenta, por exemplo, uma coisa mais específica, né, do estado da arte, né, que com relação à abordagem, né, que se faz para avaliar inundações, em planícies de inundações. Então, daí a gente apresenta que os modelos hidrodinâmicos 2D têm sido uma ferramenta, né, boa ferramenta para estudar esse tipo de fenômeno. E aí vem na sequência mostrando, né, os trabalhos mais recentes, né, de aplicação de modelos, né, para avaliar essa dinâmica, certo? Muito bem. E com a apresentação a gente vai demonstrando, né, as limitações e, consequentemente, a apresentação de lacunas, né, do que ficaram aí dos trabalhos anteriores. E com essas lacunas a gente apresenta então o objetivo do trabalho.
Então a gente vê, nesse estudo nós combinamos a informação in situ, produto de sensoramento remoto e modelagem hidrodinâmica hidrológica para simular a dinâmica de inundações em uma planta de inundação amazônica de médio tamanho. E investigamos padrões de velocidade espacial e frequência de inundação. E depois, na sequência, ele é um resuminho do que é que vem, da estrutura. Primeiro nós apresentamos, né, a metodologia e os dados necessários, depois a performance do modelo, e aí vai na sequência apresentando do que é que vem, né? Então é muito utilizado esse tipo de estratégia, né? Porque no artigo científico não cabe muito um fluxograma resumindo a metodologia, o que é que vem, né, na sequência. Então, geralmente isso faz de forma textual ali no final da introdução, certo? Então, a introdução é por aí. E para fechar a aula, então, eu vou passar um exercício para vocês, que é identificar, vocês vão coletar 5 artigos de alto impacto na temática de vocês. E eu quero que vocês identifiquem as principais partes da introdução, com relação aos elementos, né, de informação. Então, eu tenho quais são os elementos de informação? Contextualização, lacunas, que são as específicas e as gerais, o estado da arte e o objetivo, né, qual é o propósito. Então, eu tenho 4 elementos de informação, o fluxo de ideias, né, como é que se deu esse fluxo, e as citações. Tá? Então, tenta também fazer uma análise crítica, né, desse processo de citação e referenciamento que foi utilizado na introdução. Referências mais gerais, referências mais específicas, referências mais importantes, tentar identificar quais foram essas referências, né, o tipo de referência e como é que elas foram usadas, né, também é muito importante. Bom, e aí a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula, então, a gente vai dar continuidade na sequência da estrutura de um artigo, né, falando sobre a redação. E aí a gente continua, então, metodologia, discussão e conclusões. Tá? Então, um abraço, até a aula que vem.